Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começarmos, faça uma coisa simples: coloque a mão sobre o coração e entregue este momento a Deus. Talvez hoje tenha sido mais um dia difícil. Mais um currículo enviado sem resposta. Mais uma entrevista que não aconteceu. Mais uma conta chegando. Mais uma preocupação tirando sua paz. Talvez você esteja cansado de ouvir promessas e não ver mudanças. Talvez já tenha rezado muitas vezes e esteja se perguntando quando sua bênção chegará. Mas não permita que a tristeza roube sua esperança. Deus continua agindo, mesmo quando tudo parece parado. E hoje, por intercessão de Santo Expedito, queremos apresentar diante do Senhor todas as nossas necessidades urgentes. Ó glorioso Santo Expedito, amigo dos aflitos e socorro daqueles que enfrentam causas urgentes, eu me coloco agora diante de tua poderosa intercessão. Tu conheces minha luta. Conheces minhas preocupações. Conheces as portas que se fecharam. Conheces os sonhos que ainda não se realizaram. Conheces as lágrimas que derramei quando ninguém estava olhando. Por isso venho até ti com humildade e confiança. Não apoiado em minhas forças, mas na infinita misericórdia de Deus. Santo Expedito, apresenta ao Senhor minhas necessidades mais urgentes. Intercede por minha vida profissional. Intercede por minha família. Intercede por meu sustento. Intercede por todas as áreas que hoje precisam de uma intervenção divina. Que esta oração seja um encontro verdadeiro com a esperança. Que toda angústia comece a dar lugar à confiança. Que toda tristeza comece a ser vencida pela fé. E que eu nunca me esqueça de que para Deus não existe causa perdida. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começarmos, faça uma coisa simples: coloque a mão sobre o coração e entregue este momento a Deus. Talvez hoje tenha sido mais um dia difícil. Mais um currículo enviado sem resposta. Mais uma entrevista que não aconteceu. Mais uma conta chegando. Mais uma preocupação tirando sua paz. Talvez você esteja cansado de ouvir promessas e não ver mudanças. Talvez já tenha rezado muitas vezes e esteja se perguntando quando sua bênção chegará. Mas não permita que a tristeza roube sua esperança. Ó Santo Expedito, neste momento peço especialmente por aqueles que estão desempregados. Por aqueles que procuram trabalho há semanas, meses ou até anos. Por aqueles que sustentam uma família e carregam o peso das preocupações financeiras. Por aqueles que perderam oportunidades e sentem o coração abatido. Intercede por todos nós. Abre portas onde hoje existem obstáculos. Cria oportunidades onde parece não existir saída. Conduze-nos aos lugares preparados por Deus. Que as portas certas se abram. Que os contatos certos aconteçam. Que os caminhos corretos sejam mostrados. Que currículos sejam vistos. Que entrevistas sejam bem-sucedidas. Que propostas honestas e dignas surjam. Senhor Deus, derrama a tua providência sobre aqueles que necessitam trabalhar. Abençoa as mãos que procuram sustento. Abençoa aqueles que desejam servir com dedicação e honestidade. Afasta o medo do fracasso. Afasta a insegurança. Afasta o pensamento de desistir. Renova nossas forças para continuar caminhando. Santo Expedito, ajuda-nos a compreender que o tempo de Deus é perfeito. Mesmo quando não entendemos os atrasos. Mesmo quando não vemos respostas imediatas. Mesmo quando as dificuldades parecem maiores que nossas forças. Que possamos continuar acreditando. Continuar lutando. Continuar confiando. Pois sabemos que Deus jamais abandona aqueles que colocam nele sua esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes de começarmos, faça uma coisa simples: coloque a mão sobre o coração e entregue este momento a Deus. Talvez hoje tenha sido mais um dia difícil. Mais um currículo enviado sem resposta. Mais uma entrevista que não aconteceu. Mais uma conta chegando. Mais uma preocupação tirando sua paz.
Talvez você esteja cansado de ouvir promessas e não ver mudanças. Talvez já tenha rezado muitas vezes e esteja se perguntando quando sua bênção chegará. Mas não permita que a tristeza roube sua esperança. Ó Santo Expedito, neste momento peço especialmente por aqueles que estão desempregados. Por aqueles que procuram trabalho há semanas, meses ou até anos. Por aqueles que sustentam uma família e carregam o peso das preocupações financeiras. Por aqueles que perderam oportunidades e sentem o coração abatido. Intercede por todos nós. Abre portas onde hoje existem obstáculos. Cria oportunidades onde parece não existir saída. Conduze-nos aos lugares preparados por Deus. Que as portas certas se abram. Que os contatos certos aconteçam. Que os caminhos corretos sejam mostrados. Que currículos sejam vistos. Que entrevistas sejam bem-sucedidas. Que propostas honestas e dignas surjam. Senhor Deus, derrama a tua providência sobre aqueles que necessitam trabalhar. Abençoa as mãos que procuram sustento. Abençoa aqueles que desejam servir com dedicação e honestidade. Afasta o medo do fracasso. Afasta a insegurança. Afasta o pensamento de desistir. Renova nossas forças para continuar caminhando. Santo Expedito, ajuda-nos a compreender que o tempo de Deus é perfeito. Mesmo quando não entendemos os atrasos. Mesmo quando não vemos respostas imediatas. Mesmo quando as dificuldades parecem maiores que nossas forças. Que possamos continuar acreditando. Continuar lutando. Continuar confiando. Pois sabemos que Deus jamais abandona aqueles que colocam nele sua esperança. Agora, em silêncio, apresente a Deus o seu pedido mais urgente. Aquela situação que somente você e o Senhor conhecem. Pausa para a intenção pessoal. Santo Expedito, recebe esta intenção. Apresenta-a diante de Deus com teu poderoso auxílio. Intercede por mim. Intercede por minha família. Intercede por meus projetos. Intercede por meu trabalho. Intercede por meu futuro. Que a vontade de Deus se realize em minha vida. Que eu tenha sabedoria para tomar decisões corretas. Que eu tenha coragem para enfrentar desafios. Que eu tenha paciência para esperar o tempo certo. E que jamais perca confiança no amor de Deus. Senhor, mesmo antes de receber aquilo que peço, eu quero agradecer. Obrigado porque permaneces comigo. Obrigado porque sustentas minha vida todos os dias. Obrigado pelas bênçãos que vejo e também pelas que ainda não percebo. Obrigado pelas portas que já estás preparando. Obrigado pelas oportunidades que estão chegando. Obrigado porque nunca me abandonas. Santo Expedito, ensina-me a viver com fé. Ensina-me a perseverar. Ensina-me a confiar. Ensina-me a acreditar que os milagres continuam acontecendo para aqueles que permanecem firmes na presença de Deus. Pessoa com as mãos postas, Santo Expedito das causas urgentes, rogai por nós. Pessoa com as mãos postas, Santo Expedito dos aflitos, rogai por nós. Pessoa com as mãos postas, Santo Expedito dos desempregados, rogai por nós. Pessoa com as mãos postas, Santo Expedito das causas impossíveis, rogai por nós. Pessoa com as mãos postas, Santo Expedito, intercedei por nossa causa urgente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rosário, escreva nos comentários. Santo Expedito, eu confio na providência de Deus.